Vou ler um trecho do livro O Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas, que encontra-se em processo de produção. Relembrando memoráveis ensinos neste tópico, estamos dissertando acerca do éter cósmico, o celeiro dos registros acásticos que compõem o centro da vida maior, a síntese incomensurável do amor divino. Por sua vez, o amor procede do divino psiquismo, ou seja, ele é o prolongamento deste, por ser a súmula resultante da reunificação dos espíritos recém-natos que dele emergem. O psiquismo divino originou-se da inarrável transmutação do hálito divino, nas imanências da eternidade, nas brumas do tempo sem tempo e nas leiras do espaço imensurável. O hálito divino foi longa e amorosamente gestado nas fontes imorredoras do Verbo Criador, nas imanências da luz incriada. Assim, se no princípio o Verbo era Deus, na luz incriada personificou-se a vontade divina em forma de pensamento, a força de coesão e sustentação da vida nas inarráveis expressões da vida multidimensional, ante as nossas parcas perquirições e diante do muito que ainda carecemos de perquirir como eternos aprendizes. É imprescindível analisarmos as lúcidas orientações de Ivone do Amaral Pereira, a médium iluminada, com extremo cuidado e singular perspicácia. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora, e como a da humanidade, necessariamente a história de cada individualidade particularmente. Rever, portanto, o que passou rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas não será para um espírito trabalhador tarefa muito rara. No âmbito da indivisão do espírito individualizado, as poderosas sensibilidades etéricas estão direta e intimamente conectadas com o ser do corpo, um modelo organizador biológico ou tripletérico. Tal engendro tem como fito primacial a sublime edificação e a insigne regência de cada partícula constitutiva da extraordinária maquinária orgânica, sob os intérminos e interruptos e refreáveis impulsos instintivos, organiza harmonicamente, mantém um perfeito equilíbrio e promove a complexidade da vida nas múltiplas dimensões e inenarráveis graduações biológicas. Em consequência disso, na disciplinada execução dessa enobrecedora tarefa, gravam e arquivam fielmente cada nuance e cada matiz das dimensões e degraus subsequentes do condomínio perispiritual. Enfim, as sensibilidades etéricas e instintivas sintetizam a súmula de todas as memórias e experiências milenarmente vividas pelo ser imortal.
À vista disso, o aprendiz comprometido testificará com pouquíssimos esforços que todo patrimônio sumariado em seu infindo evolver foi, está sendo e será cuidadosamente transladado para o âmago indizível da superconsciência. Em verdade, tal fato ocorre integral e simultaneamente nas circunstâncias multidimensionais de cada etapa experienciada, por cujo intermédio a síntese resultante das incomensuráveis graduações psicofísicas, morais e espirituais fixa-se de modo indelével nas imanências do eterno si. Reordenando as ideias síntese, como tudo está em tudo, e o que é dentro é fora, ou seja, o que é nos infinitesimais microcosmos, também o é nas superestruturas macrocósmicas. Assim sendo, a essência do éter cósmico se faz ou fraciona-se em diminutas ondas luminosas, à semelhança das menores porções de luz, quantas, brincando de viver num entrelaçamento quântico, espraiarão, disseminando a súmula dos registros acásticos pelos universos sem fim. Portanto, é de fácil constatação, tanto nas ambiências vivificantes do fluido universal, quanto na sede da criação, que o éter cósmico, como veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol, na terra ou pela vastidão do infinito. Assim, a perfectível infalivelmente será sempre, pois tal é a incoercível e irretorquível lei intrínseca à suprema sabedoria. E eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. Esta criatura que fez a leitura magistralmente é a Pamela Ulho, professora de biologia, mestra em outras possibilidades que ela vai dizer. E eu quero relembrar a vocês com o André Luiz, na realidade com o instrutor Google, na obra No Mundo Maior, baseado em Hermínio Corrêa de Miranda, que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma, conforme a obra Alquimia da Mente, ou Joana de Ângeles, que as células são pequenas consciências ou mini-consciências. Então, elas são pequenas almas, no dizer de Calderaro, no instrutor de André Luiz, na obra citada, que deve crescer, evoluir com as nossas almas. E enquanto o homem não compreender esta realidade, ele vai dizimar, ele vai adoecer o seu laboratório, o seu veículo de expressão, que lhe possibilitará não só a edificação, mas a sua iluminação e expansão consciencial. Seja bem-vinda, Pamela Ulho, para a sexta parte da série Biologia da Vida e a segunda parte estudando as células humanas, ou as células de um modo geral. Na verdade, Sebastião, um excelente trabalho para todos nós. Nós vamos fazer igual aquela uma historinha que eu li uma vez no livro de português, que um roqueiro, né, foi apresentar numa cidade, e o pessoal gritava bis, 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 e ele cantava, né, várias vezes a mesma música, até que uma pessoa falou assim, eu já estava cansada de cantar, você vai cantar até aprender. Então, nós vamos reviver, né? Porque, na verdade,
se aconteceu as falhas técnicas da outra live, é porque a gente ainda precisa aprender. E aí a gente acha, né, que, poxa, né, de novo, as mesmas informações, mas são informações novas. Inclusive, Sebastião, como hoje é Dia do Trabalho, quando eu estava lendo agora o trecho do livro sobre os registros acásticos, né? Quem quiser depois dar uma olhada, sei lá, no capítulo, faz parte do capítulo 1, sobre os celeiros dos registros acásticos, nós precisamos render graças aos princípios inteligentes, porque se nós existimos, se isso foi gravado nas longas eras da jornada evolutiva, foi graças a esses princípios inteligentes que, com sua sede de vida, eles armazenaram tudo isso e passaram pela primeira etapa, que é a etapa exatamente da formação, da formação desses registros, dessa memória. Então, você aprende para depois poder ensinar. Com certeza. E baseado em nosso primeiro livro, no item da obra, com Joana de Ângeles, ela vai nos alertar. Principalmente, a gente pode até repassar os chamados alertas para os criadores da IA. Eles acham que estão criando uma coisa que jamais alguém desbancará tal coisa. Acreditando ou não, vai o recadinho para vocês. O tropismo da luz divina atrai a criatura que às vezes se esconde nas sombras da inconsciência e ignorância de si, permanecendo nas faixas inferiores da evolução. No entanto, a força do progresso é lei da vida, e assim, pelo desgaste que produz sofrimento, surge o despertar. Então, a atração poderosa da plenitude arrasta o ser humano na direção de sua destinação fatal, a perfeição. Agora que vocês se atentem, eu aconselho colocar até um cinto de segurança, se for o caso, para não cair da cadeira. Procrastinar, adiar, atrasar o fenômeno da conscientização tem limite. Porque na sua complexidade, a energia, que é vida, constitui-se do psiquismo divino. E hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que se espraiarão no oceano do amor de Deus. Então, vocês que estão criando esta geringonça para aprisionar mentes ou aniquilar possibilidades dessas consciências humanas crescerem, esses espíritos ou princípios inteligentes que compõem os bits para que haja ou exista os bytes, para que possam ser gravadas as informações, se eles forem aprisionados para o mal, eles podem se soltar quando a determinação superior determinar, e todo esse castelo vai ruir e vai se dizimar por si mesmo, se não for para o bem, para o progresso, para a paz, para a prosperidade, para a solidariedade e a fraternidade universais. Se for egoisticamente para o domínio, estão com os dias contados. Já nasceu morta. E nós, usuários, temos que aprender a usar consciência, Sebastião.
cabe a nós usarmos não de forma preguiçosa, mas sim de forma ativa e consciente, porque em certas ocasiões facilita. Por exemplo, você quer uma inteligência artificial presente no Excel? Você, você faz um cálculo, aí eu demorava assim mais ou menos de 1 hora e meia para completar um diário para fechar a nota dos alunos. Agora com Excel em menos de 5 segundos. Usada para o bem. Para o bem, ela vai prosseguir. Mas quem intencionar para o mal, para o extermínio, para o poder, todos esses seres vão se decepcionar. Mas para a medicina, para a educação, para tudo que for para o belo, o bom, o nobre, o verdadeiro, ela vai prosseguir, linda e maravilhosa. Mas essa que estão criando, visando o domínio, a escravização, essa já nasceu morta. E uma coisa, assim, eu vou confidenciar para quem está nos ouvindo e vendo, que nós estávamos falando, né, que durante o nosso trabalho nós vamos visualizar que essa questão de reter informações, ela sempre existiu, e o homem, desde o momento que ele começou a conscientizar-se de sua existência, ele sempre usou. Por exemplo, Sebastião, se não fosse a matemática, como é que você dividiria um terreno? Como é que você repartiria o pão? Então, a matemática é uma materialização dessas informações que você vai agregando, vai acumulando através dos números, e aí esses números eles deverão ser utilizados ao nosso favor. Com certeza. Eu estava imaginando se a vida, no sentido profundo do termo, origina-se da profusão de elétrons e de suas expressões fotônicas, e num dado momento, quem a coordena no sentido, quem anima um corpo físico, dependendo como se trata esses elementos, estas entidades, esses elementais responsáveis pela fecundação da vida, pela força de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, eles se rebelam e o corpo adoece, o corpo morre, o supercomputador que vai ser o veículo de expressão da IA também é feito de átomos, de elétrons, de fótons, de nêutrons, e estas vidas são consciências livres. Quando a lei divina determinar que assim não seja, em Atlântida, nós dominávamos essa energia. Queríamos fazer o que estão querendo fazer hoje. Não só dizimaram o nosso laboratório, afundou o continente inteiro. Então, não se engane, quem está no comando não são os chamados donos do mundo, que não são donos de nada. Quem está no comando é o governador supremo do planeta Terra, quem criou tudo que existe, e ele sabe exatamente como tudo funciona. Até certo ponto, ele deixa a gente fazer as criancices, enquanto essas criancices são úteis para o progresso da própria humanidade. Mas a partir do momento que chega o momento de saturação, ou chega o limite de saturação, tudo morre para renascer, para se renovar. Muito obrigada por essa incrível aula, porque, na verdade, chega a ser um alento, né? Porque a gente fala muito em hecatombe e apocalipse, em poltergeist, né? Várias situações. Então, a gente imagina que esse processo
seja um processo doloroso, mas quem vai fazer ele ser doloroso ou não somos nós a partir das nossas atitudes. Com certeza. Então, Então, vamos vamos trabalhar e nós vamos, então, reapresentar as nossas telas, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o universo celular e a gente ainda vai falar um pouco sobre a vida no conjunto mais geral. Né? Quando nós formos falar, né, da terceira parte sobre as células, a gente já vai falar de um pouco mais da parte biológica. E essa introdução ela foi necessária porque nós vamos falar sobre isso. Então, lembrando que, segundo a biologia, a célula é uma unidade estrutural e funcional que constitui os organismos animados, ou seja, né, aqueles que possuem ciclo de vida, possuem o metabolismo, possuem, né, eles se alimentam, né, de certo, se você se alimenta, você também tem uma excreção, você se defende de mecanismos externos, e, então existe uma série de informações que essa célula ela ela vai fazer, que nós falamos nas aulas anteriores, e que nós vamos hoje aprofundar um pouco sobre isso. E vale a pena a gente lembrar que para ela chegar nesse formato, esses princípios inteligentes passaram por várias etapas, né? E etapas essas que nós vamos começar a falar no dia de hoje. Então, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexos que lhes comandam a existência. E aí, no caso, nós vamos abrir um parêntese para falar de Pietro Baldi, quando ele lembra que os organismos pluricelulares se reproduzem em proporção aritmética, enquanto as unicelulares se reproduzem em proporção geométrica, conforme a figura aqui colocada. Então, progressão aritmética é uma constante que soma. Isso me lembra de Sebastião, que vai somando, é uma constante que soma 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Enquanto aqui faz uma reta, aqui faz uma reta logarítmica, porque ela é exponencial, ela multiplica. Então, ela é 2, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E então, inclusive, uma coisa que é muito interessante, os bilhões de anos que uma célula unicelular ela precisou passar para que ela tivesse esse comportamento mais educado, porque aí ela, ao invés de andar de forma solteira, ela tinha uma família para cuidar, então ela precisou aprender a andar cada um no seu passo em forma contínua, formando um único agrupamento. Continuando. Então, aqui rapidamente, a gente mostra como é que uma célula unicelular, né, ou seja, ela era uma célula procarionte, ela, ao longo desse período, ela se transformou em uma célula eucarionte e ela pôde, na verdade,
formar as organelas celulares e, assim, criar organismos pluricelulares. O que possibilitou isso? Duas organelas, a mitocôndria e o cloroplasto, que é uma célula que armazena clorofila. Então, essa clorofila, ela capta a luz do sol e ela vai transformar essa luz em glicose. E nós vamos ver isso mais para frente, como é que isso aconteceu, como é que essa divisão aconteceu, né? E por que isso aconteceu? Eu já posso adiantar o seguinte: uma molécula chamada energia, ou ATP, fez diferença nesse processo, porque a quantidade de energia para manter uma célula, um organismo unicelular, é bem menor do que a quantidade de célula para um organismo pluricelular. E essa membrana no meio aqui, chamada de membrana nuclear, a gente chamava ela de carioteca, foi um fator determinante para que isso acontecesse. Agora, vocês querem saber o que seria essa membrana nuclear? Basta mentalmente a gente quebrar um ovo, e quando a gente tira aquela membrana da gema, né, que envolve a gema, tem gente que fala assim, vou tirar a película para não deixar o ovo, a receita com cheiro de burrinho, né? E outra coisa, a baunilha que a gente coloca no bolo, né, é um aromatizante que pode ser natural ou artificial, exatamente para, vamos dizer assim, não só por causa dos ingredientes, mas uma delas é também por causa da presença do ovo, né? Então, essa membrana, ela chama-se membrana nuclear, e ela foi importantíssima para o desenvolvimento de organelas, para então formar um organismo pluricelular, que tem mais de uma célula. E aí eu posso ver braço, cabeça, joelho, pé, eu consigo identificar. No caso das bactérias, eu não consigo identificar, são apenas colônias. São indivíduos juntos formando pequenos agrupamentos, que ali, é claro, já é um ensaio para depois eles criarem algo mais complexo. Então, voltando ao André Luiz, ele explica que esses elementos, eles articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhe competem, que não é só se juntar, é também criar funções que lhe competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segregam e separam, a maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquinas eletromagnéticas super inteligentes. E agora imagina, Sebastião, com a força que tem o nosso pensamento, destruir através de um morbo deletério, criando-se um tumor, né, nesses complexos celulares. Então, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se, de certo modo, no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano acionadas pelo martelo minúsculo dos nervos. Vê como que nós estamos ligados célula a célula através da mente. Eu não tinha parado para pensar nisso. Como nós estamos ligados através da mente, como se nós tivéssemos isso de forma magnética. Não é necessário que isso esteja materializado.
Através da nossa mente, nós estamos ligados a essa célula. Da mesma forma que quando o nosso corpo, né, nós depositamos o corpo na Terra e depois fazemos a nossa jornada de volta para casa, nós estamos também ligados ao nosso corpo, e à medida que nós vamos aprendendo na espiritualidade, o nosso corpo também vai recebendo essas mesmas informações. A gente vai fazendo esse diálogo terno e amoroso para que quando nós pudermos voltar, nós podemos arrebanhar cada célula através do nosso convite amoroso. Então, ele constitui, né, harmonicamente de cordas de um piano sonada pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex, né, encefálico, né, das partes do próprio cérebro, né, do encéfalo, movimentado e controlado pelo espírito, através do centro coronário, o alto da cabeça, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. E aí, no caso, eu não hesitaria em colocar o sistema nervoso central, né, que eu estava imaginando justamente, né, cada córtex, cada parte do cérebro. Então, essa parte mais no ápice, né, nós temos o cérebro, o cerebelo, que é o cérebro mais animalizado. Aqui nós temos a medula espinhal e, como ramificações, o sistema nervoso periférico, que vai levar essas informações, tanto das extremidades, que seriam os nervos sensitivos, até o cérebro, que vai processar todas essas informações e vai voltar em uma forma de comichão, numa forma de vamos dizer assim, alguém me abraça. Aí se esse abraço realmente for um abraço fraterno, eu posso devolver em uma forma de amizade, de amor, de carinho. Agora, se esse abraço ele for mal intencionado, eu, através da minha ação mental, ao invés de ser reacionária, eu posso ser acionária. Mas tem coisas que não dá para a gente pensar. Por exemplo, eu estou diante de uma brasa quente. Eu não posso pensar que eu estou pensando na brasa, estou pisando na brasa quente. Eu tenho que passar, porque senão eu vou me machucar. Então, isso aqui faz parte, são instrumentos que nós construímos ao longo do nosso processo evolutivo para usarmos de forma consciente. Então, é a mesma coisa, eu estava falando a respeito do arco reflexo. Quando eu pisco o olho, eu estou fazendo o meu arco reflexo. Quando o médico coloca o martelo, né, próximo ao joelho, ele está também medindo essa capacidade do reflexo. Ou melhor, quando eu estou dirigindo, eu estou usando o arco reflexo. Então, usa-se mais a parte instintiva do que propriamente a parte racional. Mas eu estou no trânsito, a pessoa buzina, fala aí, acelera minha tia, e eu falo, vá com Deus, meu amigo. Então, é esse processo de processamento que André Luiz mostra a partir do nosso cérebro físico. E aí, né, nós rapidamente, né, aqui o chakra coronário, que ele vai distribuindo até o chakra básico todas essas informações,
E essas informações também vão alimentar o chakra coronário, porque Jesus também se alimenta da água da Samaritana, mas a água da Samaritana, ela vai ser transformada por Jesus, porque é aquela água que a vida eterna, né, nos oferece, porque é a água da sabedoria, enquanto a nossa água é a água do aprendiz, e nós estamos aprendendo a nos banharmos pela água do professor. E aí, né, no caso, essas informações, elas vão sendo armazenadas à medida que elas vão sendo, vamos dizer assim, elas vão se aprimorando, elas vão armazenando nesses locais, né? Primeiro, o perispírito, que seriam realmente a parte instintiva, emocional, racional. E quando essa parte racional ela se sublima a partir do processo da autoiluminação, ela se transforma em sabedoria e entra para o campo das virtudes. Aí, no caso, André Luiz, ele nos coloca que essas células, elas estão dispostas na construção da forma em um processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria. As células são compelidas, ou seja, elas são impostas, né, empurradas à disciplina perante a ideia orientadora que associa e governa. Ou seja, voltando àquilo que a gente estava falando, nenhuma atitude nossa ela é jogada fora. Ela vai ser armazenada para que a gente possa construir os nossos corpos de expressão e expandir o de evolução. E aí, voltando, né, dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa. Quantos tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante linhas traçadas pelo arquiteto que lhes aproveita o concurso da concretização do projeto específico. Ou seja, o espírito está à frente ao mestre de obras. Mas a alma, ela precisa tomar conhecimento desse processo e não apenas viver por viver. E isso, Sebastião, é válido no sentido porque nós vivemos várias experiências, foi no reino vegetal, mineral, vegetal, animal, a qual nós recebemos as informações e aprendemos. E agora, como nós estamos aprendendo a dominar a razão e, assim, construir a intuição, a gente imagina que as coisas vêm tudo pronto para a gente. Mas só que, infelizmente ou felizmente, existe o mecanismo do sofrimento para impulsionar, né? Nós somos compelidos ao crescimento, da mesma forma que as células também são compelidas a isso, através desse mecanismo. Eu nem necessariamente vou falar dos mecanismos emocionais e morais, mas, por exemplo, o frio, o calor, o vento, tudo isso são impressões que a célula vão recebendo, são alimentos, né, que a célula vai recebendo e vão imprimindo cada vez mais no seu material consciencial. E aí, eu queria mostrar para vocês uma célula, né, como um organismo pluricelular, né, isso são células adiposas, tá?
mas é uma forma de mostrar como é que as células vão se juntando e à medida que a gente vai vivenciando, ela vai armazenando nela e vai jogando para a parte do encéfalo, e do encéfalo a gente vai jogando para a parte emocional, mental e espiritual, e da mesma forma que a gente vai recebendo essas informações. E aí, André Luiz continua: temos-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhe imprime a fixação ou mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelular, a que se definem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente na linfa. A linfa, no caso, Sebastião, a linfa seria já aquele líquido que corre no sistema linfático. É aquela aguinha que a gente vê no nosso machucado, né? E que verte, ou seja, que ele vai, né? Ele passa a habitar os tecidos endereçados ao sangue. E no plasma sanguíneo, você vê que é o mesmo líquido que estava no mundo intracelular, vai para o mundo extracelular, forma a linfa e forma o plasma. Se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais, ou seja, que está entre as células, característicos do meio interno. É lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpem os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como todo indizível, em sua integridade e sigilo pelo sistema nervoso. A gente percebe o quanto o nosso organismo ele trabalha de forma coesa, mas aí quem tem que trabalhar também é a alma através do mecanismo mental. E controlado por hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão, transportadas a outros arraiais da atividade somática, isso é, corporal. Porque, Sebastião, existem as células somáticas, né? E existem as células sexuais. Então, por isso que a gente fala as atividades somáticas no sentido de corporal, que eles excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular. Conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando, né, formando um feixe, se juntando, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações, consubstanciando recursos, ou seja, formando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, né? Com a insulina do pâncreas, que ela é responsável por levar o açúcar até as células, né? Ela seria o professor, e o glucagon seria o chefe de disciplina, a qual ela retém o açúcar na corrente sanguínea para que a insulina não deixe com que todas as células absorvam rapidamente esse açúcar, né? Então, a testosterona nos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. E aí, no caso, eu quero mostrar para vocês que todo esse mecanismo de interação com a vida interna e externa
são informações. Essas informações a gente recebe pelo nosso sistema nervoso e a gente vai metabolizar mediante as nossas vivências, das quais a gente armazena ela no nosso inconsciente. E aí, conforme isso vai sendo despertado, é o que nosso subconsciente ela vai se comportando. E no caso, por exemplo, vamos supor, está na hora do Sebastião entender que ele precisa criar forças diante de tal situação. Então, ele vai ser inspirado a ser levado a uma determinada situação para que ele possa receber essas informações e trabalhar a partir daquilo que ele já tem, o conhecimento que ele já adquiriu, e aumentar o seu leque de informações. E sem os órgãos sensoriais, nada disso seria possível. E aí, é esse sistema sensitivo que foi apresentado na tela anterior, que responde o sistema nervoso simpático, que vai, de certa forma, acalmar a situação, o parasimpático, né, ele vai acalmar a situação, e o simpático vai deixar em estado de alerta, as pupilas vão ficar dilatadas, né, a adrenalina sobe, o estômago não consegue armazenar um alimento, né, às vezes o intestino relaxa, tem gente que acaba tendo diarreia, né? Acaba também relaxando a bexiga. Então, tem uma série de estímulos emocionais que vão refletir no comportamento do indivíduo. E aí, esses hormônios, eles vão estimular as glândulas endócrinas, as endócrinas, que elas vão produzir hormônios, que vão, de certa forma, comandar as glândulas exócrinas. E eu tenho um exemplo aqui, Sebastião, não vou falar muito porque aqui, ó, as glândulas endócrinas secretam hormônios, as glândulas exócrinas, elas excretam, expelem elementos indesejados ou desnecessários ao corpo. Mas esses elementos, eles sempre têm uma função. Por exemplo, você acabou de pegar um copo. Se não fossem as glândulas sebáceas, e também as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, juntas com as nossas digitais, a gente não conseguiria pegar um copo para tomar uma água. A gente não sairia do lugar. A gente não conseguiria andar se o nosso corpo não produzisse gordura. E essa gordura, ao mesmo tempo, é alimento para manutenção da microbiota, a microbiota que protege a nossa pele e não temos doenças de pele. E aí, as glândulas mistas, ela tem função endócrina e exócrina. E eu aprendi recentemente que não só o pâncreas tem função mista, mas também as gônadas, sejam elas masculinas ou femininas, elas têm essa função mista. Ela libera o gameta, seja ele masculino ou feminino, e ao mesmo tempo ele tem a função de regulação do sistema genésico. E aí a gente mostra o funcionamento, né? Sempre a glândula exócrina subordinada à glândula endócrina. Agora, eu esperava esse exemplo aqui, de como a glândula endócrina produzida pelo corpo da mãe vai auxiliar o bebê através do leite materno, mas ao mesmo tempo
o bebê ele vai estimular a mãe a produzir o leite. E aí, no caso, pode ser, para algumas mães, um momento de dor, por causa da descida do leite, né? Porque nós temos um momento que a criança nasce e existe a produção do colostro, né? E aí depois existe um processo chamado de apojadura, que é a descida do leite. As células já começam a produzir o leite materno de pronto, então pode gerar febre, pode gerar dor, às vezes a criança ela não consegue pegar direito o bico e começa, né, às vezes, a petrificar o leite na mama. Então, é um fenômeno que para a mãe pode ser um pouco dolorido, mas que o hormônio da ocitocina, que faz essa aproximação da criança com a mãe, vai auxiliar nesse processo e ela vai até esquecer da dor. Continuando. E aí, rapidamente, a gente mostrando, né, o sistema endócrino, que eu achei muito interessante, e como professora de biologia, olha só como é que a doutrina espírita ajuda muito a gente, né? Se cada chakra, né, é responsável, né, ou melhor, cada glândula, né, é comandado por um chakra, então, a doutrina espírita me ensinou a associar o chakra e as glândulas. E aí a gente já começa a entender melhor a função de cada uma e em cada sistema do nosso corpo. E aí a função, rapidamente, né, os chakras. E continuando. É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações que as servem, competindo-nos desenvolver mais amplamente o acerto, né, para asseverar que a inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças físio-psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneiras incessantes na execução das tarefas que lhes assimilam. Então, é um trabalho de repetição. E aí, lembrando que André Luiz mostra que o sistema nervoso se iniciou no corpo de um quinidário, ou seja, de uma água-viva, né? O quinidário é um filo característico das águas-vivas e das caravelas. Sebastião, olha só que interessante aqui, o nosso cérebro, os nervos, futuros nervos, e aqui a medula espinhal. Não tinha parado para pensar nisso. Mas só que, Joana, olha só, por que isso? Porque elas começaram a sentir, porque os seus tentáculos, elas são carnívoras. E aí, para pegar a presa, ela precisava de algo que pudesse anestesiar e ela puder fazer o trabalho dela sem nenhum problema. E aí ela começou a desenvolver os quinidócitos, que guardam dentro delas aquilo que a gente chama de peçonha, que a gente chama erroneamente de veneno. Então, no caso, essas glândulas, elas vão amortecer a presa. E essas mesmas glândulas com material urticante que a gente, que geralmente, né,
Ai, que bonitinho, né? E a gente queima, né? Queima as nossas mãos, os nossos pés. Quando a gente vai à praia, não temos cuidado com isso. E aí, lembrando de Joana de Ângeles, que o sistema nervoso não começou nos quinidários, ele começou lá na seiva da planta, através do processo de fototactismo e geotactismo também. Fototactismo é no sentido dela tatear a presença ou ausência de luz. E o geotactismo, ou seja, com pouca luz, ela vai formar a raiz. E aí, no caso, a gente lembrando da página 266 e 267 do livro Despertar da Consciência, do Atma ao Anjo, a gente tem pelo menos o impulso, o convite, e aí o menor do movimento dos elementos, que é a chamada irritabilidade. Depois, as sensações, a percepção no teor qualificativo da ideia em germinação. Fala assim, opa, tá dia, opa, a sensação do dia, da noite, do frio, do quente, da dor e da não dor. Então, tudo isso são sensações que a gente vai absorvendo a partir do sistema sensorial. E aí vamos conduzindo pelo sistema nervoso e armazenando nas células e de forma mais complexa no perispírito e na parte espiritual também. O instinto, que seriam essa repetição que é feita exatamente nas células para ela poder se expandir, a inteligência, que é o aperfeiçoamento das forças instintivas, e a razão, que vai me dar o discernimento. E, por fim, a intuição, o fruto das vivências, dos valores conquistados, sintetizados e aperfeiçoados na vida cotidiana. E aí, Sebastião, qual é o papel dos registros acásticos no desenvolvimento de todo esse périplo que a gente falou agora? Os registros acásticos não são outra coisa senão as experiências somadas, arquivadas em cada estado ou cada microconsciência que compõe as consciências maiores. Na sequência do que você mostrou com o André Luiz, você vai perceber que os princípios inteligentes mais primários estão a serviço dos princípios inteligentes mais aperfeiçoados nos animais e também na consciência humana, formando o que nós chamamos de átomos, a união deles formando moléculas, cada átomo com suas memórias, com seus registros acásticos, com as suas experiências vividas, somando-se essas experiências dos átomos na composição e configuração das moléculas, soma-se as experiências de todos, a união, a expertise dessas moléculas, formando as células nas suas instâncias germinais, depois a expertise do trabalho dessas organelas na composição das células, as suas aperfeiçoações, vai somando esses níveis acásticos que nós chamamos também de consciência. São os níveis de consciência. Então, eu vou acessar a consciência de uma célula, estou acessando o registro de todas as vivências das moléculas, átomos, partículas atômicas, subatômicas, infraatômicas, até a origem conceptual do espírito recém-nato do psiquismo divino. Então, todas as vezes que falamos dos registros acásticos nossos, está no âmago de nossa consciência. Então, ali está uma cópia indestrutível em nossa superconsciência. Mas o subconsciente
tem os seus registros em particular. A mente consciente tem os seus. O inconsciente tem os seus. O perispírito tem os seus. O corpo tem os seus. Mas considerando com Joana de Ângeles que o corpo é o efeito e o espírito é a causa, e ainda com Joana de Ângeles que a consciência está em cada partícula dos seus veículos de expressão e de evolução, então vale imaginar que no espírito, na sua essência, está a síntese. E, ao mesmo tempo, em cada mecanismo de expressão, é como se imaginasse unidade e variedade. O Crispim deu um exemplo, porque nós gravamos o programa seguinte, antes de gravar com você, e ele mostrou você imaginando um espelho enorme, refletindo nele o sol, e você imagina que o sol é Deus, a consciência. Aí você pega, vai lá e quebra o espelho em milhares de pedaços. Cada pedacinho reflete a consciência ou reflete o sol. Por isso que cada átomo do corpo reflete a consciência perispirística, que reflete a consciência mental e reflete a própria superconsciência. Então, registros acásticos, experiências somadas de cada setor ou de sua totalidade. Eu posso dar um spoiler do terceiro livro? Faça favor. É nosso dever acessar esses registros acásticos. Ou seja, nós estamos aqui para isso. Senão é perda de tempo. Você tem um registro acástico. Vamos imaginar aqui que você quer a aperfeiçoação de uma célula física. Mas a consciência dela já existe no modelo organizador biológico. Muito mais aperfeiçoada da que está aqui no plano físico. E ao invés de acessar este modelo organizador biológico, nós queremos aprender com o vizinho. Por isso que o mais seguro é acessar a sua própria consciência, aprender a ler o livro oculto em si. Que se você for imaginar esses livros ocultos, está ali o nêutron na estrutura atômica. O livro oculto que vai definir a sua evolução é o próton. O livro oculto que o próton vai aprender a ler para crescer está no elétron. O do elétron está nos fótons, que formam a consciência do átomo. Mas o livro oculto que o átomo precisa ler para crescer é a consciência da molécula, que é a soma da consciência de todos os átomos. Ali está a experiência da Pâmela, do Sebastião, da Elizabeth e de tantas outras possibilidades juntas. Então, quando a alma acessa a consciência da sua individualidade, ela tem um universo infinito, só que ela acessa, mas não é teu o conhecimento. Então, quando ela acessa e vive o que foi acessado, ela constrói o seu banco de dados, os seus registros acásticos. Ou seja, nós não vamos evoluir só por compreender Deus. Como criador de tudo, a gente vai ficar já apto a criar alguma coisa. Eu vou assimilar um conhecimento por intuição ou inspiração divina, agora eu preciso viver e ser. Quer dizer, construir em mim os meus registros sacásticos para dizer, agora eu sou. Agora eu não posso dizer eu sou com o chapéu do outro. Eu acesso, como o Leon Denis mostra isso. Ou até o Hamoud, que é da equipe de Ramatiz. Então, eu estou bebendo a minha água turva, a samaritana, lá no Poço de Jacó. Jesus estava lá, a consciência, o Cristo, é o Espírito. Beba da minha água, prove um pouquinho, a minha sacia a sede eternamente, mas a minha não vai te dar pronto o que você precisa construir, é a cada um conforme as suas obras. Então, prove um pouquinho da minha que você vai ver que a sua não é lá grande coisa,
se esforce para chegar no patamar de ter a minha água. Ela está à sua disposição, mas ela é um receituário. Você precisa sorvê-la, ou agora eu preciso viver o Evangelho, que é o que nós falamos. Acessei a essência do Evangelho, paciência. Grande coisa, eu já sou paciente, porque na sequência, se eu acessei, sei como é, percebi o sabor, o que é ser paciente, agora eu preciso ser. Porque acessar o conhecimento nesses níveis acásticos superiores é apenas a primeira etapa. E ele vai ser dado a mim conforme eu tenho capacidade de vivenciar. Eu não vou acessar 1000 livros se eu não tenho condição de ver o conteúdo de um. Eu vou acessando conforme eu vou vivenciando. Foi por isso que Jesus disse-nos: se fordes fiéis no pouco, eu estou te concedendo um pouquinho de entendimento, eu te darei intendência de coisas maiores. Mas já falei demais. Eu vou, então, falar duas coisas que você me fez lembrar. E uma pergunta que eu ia te fazer, e a resposta está aqui, no livro do Atual Anjo. Eu li uma certa vez, eu estava ainda na faculdade, ou eu tinha acabado a faculdade, um livro do Inácio Ferreira, pelo médium Carlos Barcelli. Ele estava falando, era na moda naquela época, a regressão de memória. E aí o Inácio Ferreira disse que somente a terapia regressiva, ela de nada vale, ela só te dá o caminho. Agora você tem que fazer o seu caminho. Ou seja, ali você está acessando o caminho da sua vivência, que ela já foi trilhada. Agora você que foi convidada a fazer um novo caminho ou a continuar aquele caminho. E a pergunta que eu fiz mentalmente, eu joguei para o universo, perguntei assim, e a questão do festim de núpcias? Qual roupa nupcial eu tenho que ter para poder acessar o registro acástico? E aí a página 252 me fala sobre isso. Ele diz assim, é o Hermínio Miranda, através de Edgar Cayce, cita, antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade. E a equipe, assessorada por ti, complementa. Antes da vontade, a coragem. Antes da coragem, o saber. Essa parte é uma das que mais me encantou, porque antes da forma, a função, para quê? Então, se eu quero tal coisa, qual o objetivo que você quer com tal coisa? Então, antes de você acessar tal informação, para que você quer isso? Então, antes da forma de expressão de algum conteúdo, a função. Agora, eu preciso, antes da função, idealizá-la. Antes da função, certo? A vontade, idealização da própria função, como ela vai ser. Agora, antes desta vontade, essa idealização, agora, antes, eu preciso ter coragem de mudar. Porque, de repente, o que eu quero é fazer um processo de mudança, e se não tiver coragem para fazê-lo, talvez eu não saia do lugar. Agora, não adianta ter coragem se eu não tenho conhecimento. Antes de tudo isso, o saber, para que eu possa ter o máximo de informações a respeito daquilo que eu vou desenvolver. Mediante esse conhecimento, eu tenho coragem, porque o medo é a ausência de conhecimento.
Então, agora eu tenho coragem. Agora, o que me falta? A vontade, a idealização, a função. Agora eu tenho a forma de expressão que eu gostaria que acontecesse. Porque é fácil imaginar um músculo mais forte. Para quê? Para que eu quero músculos mais fortes? A sua agilidade e resistência. Para que o que eu vou fazer com esse músculo? Porque se você convida esses princípios inteligentes para a confecção dos átomos, das moléculas e células, só para ficar bonitona com músculos mais definidos, mais ágeis, mais resistentes, e cadê o trabalho que vai promover esse universo de vidas? Daqui a pouco está tudo atrofiado, porque eles chegam, se decepcionam, nos convidaram para o festim, mas não tem nada aqui. Não tem mecanismos para que a gente possa construir a nossa roupa nupcial e permanecer no festim. Aqui só tem a receita. É como você convidar as células-tronco para a reconstrução de tecidos e não dar a elas condições. Não só a respiração, a ambiência, mas a alimentação. E o que eu vou fazer com aquele tecido que está sendo reconstruído? E de repente eu estou reconstruindo um tecido que eu quero viver a mesma coisa que estragou aquele tecido. Mas agora é tu. E uma vez a gente, de certa forma, vamos dizer assim, uma vez conhecer. Uma vez vi um amigo meu chamado Marco Aurélio, nosso em comum, ele diz assim: uma vez conhecido o Fusca Rosa, você nunca mais vai deixar de vê-lo. E aí, então, continuando, é uma frase que é constantemente dita dentro da doutrina espírita pelo Leon Denis: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. E aí, Sebastião, eu comecei a fazer uma reflexão muito interessante. A gente estava falando da questão dos registros acásticos, né? Então, que o registro acástico, ele, na verdade, nós somos não só os registros acásticos, mas toda forma de vida são acúmulos de informações, isso é de princípios inteligentes. E a gente percebe que a cultura humana também é uma cultura de armazenamento de informações. E ela começou pela contagem. O simples fato de você contar, inclusive eu achei muito interessante, que eu já estava dizendo para você, o árabe, ele conta de 3 em 3 em cada dedo. E aí ele chega e vai... Então, ele tem, em cada falange, ele vai contando com o polegar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vai até formar o número 12 numa mão. E ele vai armazenando em cada dedo da mão esquerda. Então, com a direita, ele vai contando com o dedo, e aí ele vai fazendo cálculo. Por isso que aí surgiu a expressão 12, para facilitar o processo de contagem. E aí surge o ábaco. É a partir dessa contagem, agora que surgiu isso na mente, que surgiu o sistema do ábaco, e aí as primeiras calculadoras se transformaram em computadores, e esses computadores hoje, o que era grande, complexo, que minha mãe falava das máquinas da IBM, que ocupavam salas e salas,
Hoje você tem na palma da sua mão a informação. A primeira vez que eu tive a nota dos meus alunos na mão, eu falei assim, gente, eu sou poderosa, tenho a nota dos meus alunos na palma da minha mão, ou seja, no celular. E aí, pode falar, Sebastião. Eu tenho um MacBook, 16 polegadas, 1 TB de memória. Grande coisa, eu tenho outro, um Apple, um celular, que tem 1 TB de memória na minha mão. Então, o que eu vou levar? O que é mais eficiente para mim? O que é mais... Então, o que está na palma da minha mão, eu posso transportar para todo quanto é lugar. Custa quanto? Custa praticamente 1/10 do que custa o computador. Então, a cada dia a coisa vai evoluindo. Eu espero que daqui a uns dias, com a computação quântica, a coisa vai ficar quase que numa das falanges aqui, como se fosse uma moedinha. Nossa. Eu nunca esqueço, né? Eu lembro, nunca esqueço, que eles imaginavam ter um pendrive que gravasse 1 MB do tamanho de uma moeda de R$ 1. 1 MB. Hoje a gente tem um pendrive praticamente que grava 1 TB, porque eu tenho um pendrive, é um mini HD de 1 TB, ele é desse tamanho, Nico. E o de 2 TB tem o mesmo tamanho, que é incrível. Desde que muda, já é de 3 TB para 5, ele aumenta. Mas já tem num de meus notes um HD desse tamanhozinho, parece um modo de memória RAM, quase do tamanho de memória RAM, já com 1 TB, 2 TB, sem mudar, né, o tamanho dele. Então, cada dia eles vão aumentando a capacidade dentro do mesmo espaço. E sabe o que eu quero dizer com isso? Não. Assim é o espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menor espaço ele ocupa no cosmos. Mais belo e mais informações ele possui. Então, o espírito mais primário é aquela coisa, às vezes, enorme nos seus veículos de expressão e com pouquíssimo conhecimento. Eu viajei agora na música. As notas mais agudas, as ondas são mais dispersas e simples. E as ondas mais agudas, elas são mais complexas e trabalhadas. Mais grave, você quer dizer. Você falou duas vezes aguda. Não, mais aguda. As mais graves que é mais dispersas. Mais dispersas. As mais agudas, mais compactas. Mais compactas. Isso. E então, Sebastião, e rapidamente falando, e isso num curto espaço de tempo, me fez lembrar que no espaço de 15 anos, a gente ainda guardava no disquete. Joana de Ângeles tem uma obra que ela informa que antes a informação dobrava a cada 20 anos, hoje é alguns meses. E daqui a uns dias vai ser de hoje para amanhã. Eu nunca esqueço que quando eles inventaram lá, criaram o pendrive de 8 gigas, de 8 megas. E aí eles colocaram no laboratório de 8 megas e um projeto para o futuro, só na mente, de 16. Então, eles colocaram lá um pendrive já com espaço definido de 8 megas e no outro dia, o outro que estava vazio amanheceu com 16. Sozinho. Então, a moçadinha que aprendeu a guardar a informação falou, convida mais o dobro dessas pessoas, está vendo aquele lugar está vazio, ó, vamos mostrar para ele que eles só dão a ordem, nós é que fazemos o negócio. E aí, Sebastião, com isso, a gente saiu da roda simplesmente
viemos para o mundo da automação das engrenagens para vir para, né, e aqui é o motor, até chegar no mundo da informatização. Antigamente, você controlava uma máquina de lavar no manual, e hoje você tem que ter um mínimo conhecimento de informática para poder controlar pelo menos uma geladeira. E aí, o pensamento, eu saí do código binário, que eu tinha que saber isso, para poder manipular aquele computador que a gente viu ali, para o mundo do algoritmo. E aí, esse algoritmo, ele me dá toda essa gama de informações que vai fazer sites, vão fazer programas, que você vê a complexidade das informações que elas vão tomando. Então, você começa você inicia o algoritmo, armazena na memória, vai processar e vai encerrar o algoritmo. Você encerra aquele ciclo, mas inicia um outro mais complexo do que o que iniciou. Então, é como você falou, as informações elas vão se tornando cada vez mais rápidas e cada vez mais complexas. E isso não existiria se não tivesse o princípio inteligente que você falou no início, que nós devemos respeitá-los. Quando você deu o recado aos inventores da inteligência artificial. Se isso existe num ser inorgânico, num ser que acaba sendo virtual, que é a inteligência artificial, imagine num corpo de um animal, se não existe algo que armazena. E que a gente chama isso de perispírito. E que o Dr. Paulo César Frutuoso, ele percebeu a presença dessa parte perispiritual nos animais, que até então a gente achava que era impossível. Eu tive uma aula isso na Mocidade Espírita, de que animais não tinham perispíritos. Me lembro como se fosse hoje. Mas só que se tudo cresce e evolui, e aí a gente reflete dos vários corpos que nós possuímos. E a começar do princípio inteligente do universo que a gente estava comentando. E Kardec fala que se tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo que começou por ser átomo, da onde a gente guardaria todas essas informações? Para onde iria todas essas vivências? Se isso não existiria. Então, Kardec, dentro da sua realidade, ele percebeu que existe, entre aspas, vou falar de uma forma bem rasa, né? Na questão 27, existe 3 forças: Deus, Espírito e Matéria, mas só que ela é apenas uma, é a manifestação de apenas uma única força, que inicia-se como princípio inteligente e vai desenvolver vai formar um espírito individualizado e depois individuado, que é essa a nossa missão como alma encarnada. E aí, na introdução, você quer falar alguma coisa, Sebastião? Volta lá só um pouquinho. Então, veja aí. Então, ele chegou a essa conclusão na questão 27. E na 28, ele fez a pergunta, como se desse continuidade. E teve a resposta. E se entenda primeiro o que você quer dizer com as palavras, depois faça as perguntas. E ele chega à conclusão, ele mesmo, no seu raciocínio, na nota de rodapé, se esses 2 elementos, tira Deus aqui da jogada,
matéria e espírito. Vem ou não de um único é o que ignoramos. Eles nos aparecem distintos, um inteligente e o outro menos. Por isso que nós admitimos e reconhece a ignorância por 3 vezes. Por isso que na questão 29, posto que na 27 ele fala, se a matéria, deixa eu lembrar direitinho, se o fluido universal fosse matéria, não haveria motivo para que o espírito também não fosse. E na questão 29 ele acaba afirmando, quando pergunta se a ponderabilidade é um atributo da matéria, aquilo que se pode medir, que se pode pesar, da matéria que você conhece, sim, mas não da matéria primitiva, que é a base do fluido universal. Mas o fluido universal não é matéria, e a matéria primitiva é o espírito. O espírito é a base do fluido. Aí vem Miramês e fala, o espírito começa como fluidos. E as primeiras atitudes. E depois, Leon Denis falou que nós chamamos de radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, é a mesma energia, e quando chega na matéria, é uma junção do próprio espírito. Tanto que Miramês fala que a matéria está a caminho para tornar-se espírito, só que agora com E maiúsculo. Mas agora é contigo. Segue, eu cortei você. É interessante, porque, Sebastião, a gente não imagina, né, de onde vem todo esse mistério. A gente não devassa o invisível, né, o incognoscível, como Pietro Baldi fez. Né? Então, fala assim, esse portão eu não posso ultrapassar, então não me é de direito, então eu não vou ultrapassar. Só que Kardec, como estudioso, como inquiridor e pesquisador que é e que foi, né, como Hippolyte, né, porque o Kardec é o druida, mas o Hippolyte começou a parte mais dura, que é exatamente iniciar essa devassidão, sair da zona de conforto em que ele estava, para poder tomar uma nova forma e criar toda essa rede de conhecimento que hoje nós estamos absorvendo e, ao mesmo tempo, nós estamos expandindo através desse trabalho. E aí, um exemplo é isso. No segundo capítulo da introdução, ele fala da falta de uma palavra especial para cada uma ou das duas outras ideias, chamaremos. Então, ele mostra a questão da alma vital, a alma intelectual e a alma espiritual. Né? Então, a alma vital estaria restrito para apenas, tanto a alma vital como intelectual e a alma espiritual, ela estaria restrita à parte orgânica, à parte apenas da vida celular, a vida metabólica. E aí no caso, né, eu falo, né, das plantas, animais e homens. Né, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. E a alma intelectual seria própria dos animais e dos homens. E a alma espiritual pertenceria apenas ao homem, né, por conta da consciência. E aí, na questão 140, ele vai ampliar. Ele fala, né, que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quanto são os músculos presidindo cada uma das diferentes funções do corpo. Isso também, essa resposta, depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por ela se entende fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Então, ele estava falando em relação às diversas almas. Mas aí, no caso, a alma vital,
Agora, no caso, a gente ampliando, faz parte do modelo organizador biológico. Ele é constituído de princípios vitais, fluido vital e energia vital. Princípio vital que gera vida, fluido vital que nutre a vida e energia vital que organiza e mantém a vida. E ela faz parte do núcleo bio do psiátomo. Ou seja, a água que nós estamos tomando, ela tem os princípios vitais, nós ingerimos e ele vai incorporar ao nosso princípio vital e vai transformar nas nossas forças instintivas. Da mesma forma que nós ingerimos o vegetal, os princípios vitais e o fluido vital daquela planta, ela vai sendo incorporada também ao nosso ser, mas ela primeiro passa pelos princípios vitais. Então, ela precisa conhecer o terreno para ela depois ser o terreno. Isso eu nunca esqueço, porque aí eu me lembro das forças e estímulos, aquilo que você falou no início. Eu estou fazendo, eu pego a informação, mas eu preciso ser a informação. E eu vou falar com todo respeito, mas você ensina isso, Sebastião, da gente caminhar junto contigo. E, ao mesmo tempo, da forma com que a gente caminha junto com você, nós estamos dividindo forças como um corpo, que é o despertar da consciência, e, ao mesmo tempo, nós estamos ampliando a consciência, o despertar da consciência. Com certeza. E aí, no caso, a gente tem o mineral, o vegetal, o animal, o pré-uminal e o hominal, que tem esses princípios vitais, né? E aí, no caso, a alma intelectual faz parte do núcleo percepto do psiátomo. Então, todos esses elementos aqui são dotados não, desculpa, minto. Errado. Então, a alma vital, modelo organizador biológico, né, faz parte do núcleo bio. Quem são? Mineral, vegetal, animal, pré-uminal e o homem. A alma intelectual faz parte do núcleo percepto do psiátomo. Aí, agora, quem tem? O animal, o pré-uminal e o homem. E, por fim, a alma espiritual faz parte do núcleo intelecto do psiátomo, e apenas seria o homem. Alguma coisa, meu amigo? Não, estou embevecido. Essa aula tem que ser vista, revista, dezenas, centenas de vezes, compartilhada, comentada, curtida e depois vivenciada. E a gente vivencia, Sebastião. Então, já que nós estamos... Eu posso viajar no tempo? Viagem. Você viajou no futuro, eu vou viajar no passado. Mas sem me lamentar. O Ivo Coedel é fisioterapeuta. É professor de educação física. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu faço fisioterapia desde 1 ano e 4 meses. Isso tudo começou por causa que eu imitava a minha mãe, porque ela fazia exercícios, e quando ela, nessa idade, quando veio o diagnóstico da paralisia cerebral, ela me colocou para fazer fisioterapia. E era uma coisa assim que... eram os exercícios que ela fazia. E hoje eu sei que isso é importante por causa da consciência corporal. Quando você tem consciência do seu corpo,
você sabe aonde dói e por que dói. Então, por exemplo, você sente desconforto aqui no pescoço, ou às vezes você cria uma tensão. Você automaticamente já começa a conversar com o seu organismo para dizer a ele que não precisa ter tensão. Então, eu estou falando isso porque a gente acha que isso são coisas desnecessárias, mas nós, como alma, precisamos coordenar o nosso corpo, mas como é que vamos coordenar sem conhecer? Com certeza. Esse é o segredo. Então, Por é por isso, isso. querer, saber e ser. E eu vou, então, só para dar um aperitivo, a cena dos próximos capítulos. Essa figura é em homenagem a Neuza Marques, aquela que pescou e eu peguei como exemplo, que aqui o corpo mais a célula é exatamente isso. Aqui nós estamos vendo a organela. E aí, para acompanhar esse processo, nós vamos pegar Miramês. O corpo humano é uma cópia exata de como funciona o mecanismo universal. E aqui, exatamente, essa figura, ela mostra isso. A célula está parecendo uma galáxia ali. Exatamente, é uma coisa assim, belíssima. Nunca tinha visto dessa forma. Foi a mais bela que eu já vi. Então, o corpo humano é uma cópia exata de como funciona o mecanismo universal. As leis maiores estão reduzidas nele de acordo com o seu tamanho na proporção das suas atividades. Por ele poderemos conhecer o universo e o espírito em relação ao corpo. É um Deus que está presente no todo, por processos e agentes da mesma lei. Quem já despertou para essa verdade deve aproveitar nas pesquisas individuais e coletivas, nos estudos e nas práticas. Ou seja, os nossos e o registro acástico cósmico. Com certeza. Se perdeu a sua cópia, tem uma guardada nas nuvens. Se tudo é cópia de tudo, se nós podemos armazenar informações e delas fazer o que não o que bem entendemos, mas o que a consciência manda. Isso que é o segredo da própria vida. Com certeza. Agora nós vamos aos nossos recados, né? Então, você falou, né? Já viajou no espaço, no futuro. Eu viajei no passado, você viajou no futuro, né? E semana que vem é o nosso querido amigo Crispim Lúcio, né? Isso. Você sabe qual é o tema que ele trouxe para a gente, Sebastião? É uma coisinha básica, o esquema eterno. Fala aí. O esquema eterno da missão de Jesus. Coisinha simples. Muito simples, né? Coisa de Carlos Torres Pastorino. Belíssimo. E Carlos Torres Pastorino, para mim, Sebastião, ele está te ajudando no terceiro livro. Ele sempre ajudou. E no domingo, nós estaremos na parte 25 do Sublime Viandante. Ramatiz Sublime Viandante, parte 25, vale muito a pena. Com certeza. Para agendar,
palestras para adquirir o livro que está na parte de trás, que o Sebastião está mostrando com amor. Basta mandar um WhatsApp para 11 974440770, falar com a Nilce. Inclusive, Sebastião, se alguém tiver a gravação da primeira entrevista com o Jeter Giacomini, que nós conseguimos resgatar a da TV, mas precisamos agora a da rádio. É só também mandar um WhatsApp para poder auxiliar, ou qualquer informação, qualquer palestra que tenha gravado, para a gente poder fazer esse acervo, porque o Sebastião gravava, e aí por conta do Zoom, né, ser um gravador muito grande, e precisava, né, então você acabou abandonando aquela ideia, e a partir de 2015 você começou a voltar à gravação. Então, se alguém tiver alguma coisa e puder nos auxiliar nesse acervo, nesse registro acástico do despertar, a gente agradece. Amanhã, às 20 horas, nós teremos um estudo que foi desenvolvido no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, em Aparecida, não é Maria de Nazaré, eu esqueci. Maria de Nazaré é da Cidinha Ávila, mas é o centro da Dona Amélia, lá em Palmeira lá em Aparecida do Oeste, um seminário com o tema Oração, Evangelho e Bioenergia. No sábado, às 10 horas, o estudo Ramatiz, o Sublime Viandante, parte 3. Às 20 horas, no sábado, aí sim, no Grupo Beneficente Maria de Nazaré, em Palmeira do Oeste, o tema Beneficência e Benevolência. E o próximo estudo no Telegram vai ser no dia 23 de maio, sexta-feira, às 20 horas. Por que essa alteração? Para não prejudicar a presença do Sebastião no estudo com a Elizabeth Henrique, com o Luiz, a Marília, às vezes a presença da Clotilde, a Fátima, a Judite. Então, para poder ele estar em vários lugares e ele ainda não tem essa ubiquidade. A Márcia Cristina também participa. Isso, a Nádia e tantos outros, né? A Marília desertou. Então, a gente está fazendo, né? Então, porque esse sábado, né, seria, né, no dia 24, o estudo deles, então a gente está cedendo, mas está fazendo na sexta-feira, e vai ter a transmissão tanto no Space do Twitter quanto no YouTube. E aí, na terça-feira, será exibido no canal Despertar da Consciência mais um estudo com o grupo O Tempo de Despertar o Ser, de Dourados, Mato Grosso do Sul. E o tema é a apresentação do livro, parte 2. No sábado, às 8 horas, às 13 horas e às 19 horas, horário, às 8 horas, às 14 horas e às 20 horas, horário de Brasília, é transmitido no site Portal da Luz os programas que foram veiculados na Rádio Boa Nova. E o episódio dessa semana é o programa 3 da série Amor e Evolução, parte 2. É o Só medo. Corrigindo. Rádio Portal da Luz. Rádio Portal da Luz. Desculpa, Sebastião. E é isso, meu amigo. Gratidão infinita por essa incrível oportunidade.
E esperamos que você possa ter, aonde você estiver, que possa levar sempre um pouco da luz que você cultiva a cada dia junto a ti, junto a Vilma e todos os seus. Gratidão infinita. Deus abençoe, ilumine a cada dia a sua consciência, que ela possa expandir a cada passo. Ilumine sua amada mãezinha, seu lar, sua vida, seu trabalho. E gratidão além de infinita, que eu não sei se existe, por tudo que você faz pelo despertar da consciência. E não deixa de ser por nossa pessoa também. Eternamente grato. Namastê. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Sexta-feira, dia 2 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Paulo. Local: Centro Espírita Luiz Abreu de Andrade. Endereço: Rua São Serapião 657, Vila Ré. Tema: o amor é a alma da vida. Responsável: Maria. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Sábado, dia 3 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Mauá, São Paulo. Local: Grupo Espírita Reencontro. Endereço: Rua Álvares Machado, 280, Vila Bocaína, Centro. Tema: Autoencontro. Responsável: José Roberto. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Domingo, dia 4 de maio de 2025, às 11 horas. Onde? São Paulo. Local: Liga Espírita do Estado de São Paulo. Endereço: Rua Adolfo Gordo, 231, Campos Elíseos. Tema: Evangelho e Vivência. Responsável: Silvio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, às 19h30. Onde? Tietê, São Paulo. Local: Grupo Kardecista Missionários da Luz. Endereço: Rua Joaquim de Paula, 75, Paraíso. Tema: Evangelho na Ação. Responsável: Marco Aurélio. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Terça-feira, dia 6 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Cerquilho, São Paulo. Local: Casa Espírita Allan Kardec, Rua Ceará, 448, Parque Alvorada. Tema: Sou o que penso e vivo o que falo. Responsável: Pedro Gavioli. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? Campinas, São Paulo. Local: Seara Espírita Joana de Ângeles. Endereço: Rua Dr. João Keating, número 107, Bairro Novo, Botafogo. Tema: o amor é a alma da vida. Responsável: Maura. Palestra presencial com Sebastião Camargo. Quando? Quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, às 20 horas. Onde? São Bernardo do Campo, São Paulo. Local: Grupo de Estudos Espírita Lírio Branco. Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 527, Centro. Tema: Quem cura quem? Responsável: Luciana. Quinta vivência: o despertar da consciência. Quando? Dia 1 a 3 de agosto de 2025. Começando no dia 1 às 18 horas e terminando no dia 3 às 12 horas. Onde? Olímpia, São Paulo. Tema geral: Viagem no Tempo. Local: Fazenda Capituva.
Contato DDD 18 99720 1184. Elizabeth Henrique. DDD 14 98226 0019. Lúcia Parra. DDD 17 98169 9889. Isabel. Palestrantes: Sebastião Camargo, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Carmen Lúcia Dalano, São Paulo. Crispim Lúcio Jaraguá, Goiás. Marcelo Marques, São Paulo. Namastê.